Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a nossa reflexão dessa noite, o nosso estudo da obra Mecanismo da Mediunidade. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe nesta noite, que nos traga paz, que nos traga tranquilidade, que em nossos corações, em nossos pensamentos, possamos estar buscando a inspiração das correntes mentais superiores para enriquecer o nosso pensamento, enriquecer o nosso conhecimento, com estes ensinamentos, Senhor, que têm sido para nós tão importantes, no despertar da nossa consciência, para podermos observar e agir dentro do campo da mediunidade com maior segurança, com maior entendimento e, sobretudo, buscando uma ligação com a espiritualidade mais digna, na produção de obras, no trabalho assistencial, no atendimento aos enfermos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos oriente hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos no capítulo 15, que estuda as cargas elétricas e as cargas mentais. E ali ele vem falando para nós sobre várias questões elétricas, principalmente dos fenômenos da natureza, onde nós temos uma série de cargas que estão envolvidas tanto na parte natural dos processos de chuva, de tempestade, como também as cargas que são geradas a partir do nosso pensamento. Nosso pensamento tem uma natureza eletromagnética. E essa natureza produz ondas. Essas ondas têm uma carga. Elas podem ser construtivas, né? Quando elas estão estimuladas por uma série de indutores mentais, quando elas estão estimuladas por leituras edificantes, por peças de teatro, né, com uma certa evolução. Quando a gente assiste uma palestra, um filme com uma proposta de conteúdo elevada, tudo isso faz com que o nosso pensamento, as nossas cargas mentais, elas possam sair do estado assim de naturalidade ou de condições medianas do pensamento que nos permitimos, e elas elevam a tal ponto que geram de si mesmo uma energia positiva, que faz uma série de ligações. Ligações essas que atraem para si cargas semelhantes, com a mesma, o mesmo propósito, com a mesma sintonia. E nós temos as correntes mentais destrutivas. Nós paramos até no meio desse tema que fala para nós: os referidos estados de tensão devidos a núcleos de forças da psicosfera pessoal procedem quase sempre à feição de nuvens pacíficas, repentinamente transformada pelas cargas anormais de elétrons livres em máquinas indutoras, atraindo os campos elétricos como se fazem instrumentos da tempestade. Então, a nossa mente, quando ela está num estado talvez de invigilância, num estado aonde ela associa para si uma série de cargas negativas, ela começa a se carregar eletricamente, como aquela nuvem que vai recebendo os elétrons livres da evaporação das gotas de água e ela vai se tornando cada vez mais carregada, ela procura um meio de descarregar, seja em outra nuvem ou seja na própria Terra. Assim também nós temos a questão da nossa mente. Ela, à medida que vai se carregando, ela tem que procurar um meio de descarregar essa energia. E às vezes nós descarregamos quando esbravejamos com alguém, quando, né, deixamos que a nossa agressividade, que a nossa estupidez venha à tona.
e naquele momento a gente acaba agredindo, ofendendo, numa tentativa de descarregar aquela energia que nós acumulamos. Às vezes, a pessoa que recebe esse influxo não é nem a responsável por ter nos colocado nesse estado de consciência alterada. Às vezes, algo que nos aborreceu, e quando chegamos diante de uma outra situação, descarregamos ali tudo uma energia negativa. Você sai até aliviado, mas coitado de quem recebe, porque essa pessoa acaba se contaminando com aquela energia e não querendo, de forma nenhuma, agredir outra pessoa para que isso não seja um ciclo vicioso. Ela precisa ter mecanismos em si para diluir a prece, de uma reflexão, de um entendimento da lei que nada nem ninguém passa por situações desnecessárias, que não seja para o seu crescimento, que não seja para o seu engrandecimento pessoal. Eu me lembro agora de uma história de um companheiro espírita, não recordo agora o nome. Ele começou, na época, em Belo Horizonte, uma campanha do quilo para as pessoas necessitadas. Numa época que a doutrina espírita ainda era muito atacada, né? Estava assim muito presa de preconceitos, as pessoas tinham certa rigidez ao lidar quando se falava que era espírita, era alvo de provocações, até mesmo de questões físicas, né, de agressões verbais. E essa pessoa bateu na porta de um apartamento, uma senhora atendeu. E ele falou: Olha, nós estamos aqui em campanha, né, para as pessoas necessitadas. E aquela pessoa, coitada, doente, num ímpeto ali de agressividade, de tentar se afastar daquela proposta, né, de não querer colocar sua própria fé em questionamento, de não se envolver com aquela simplicidade com que ele falava, ela cuspiu na cara desse senhor. Ele então recebe aquele influxo que não foi só o pensamento nem palavra, foi uma atitude extremamente agressiva. Ele tirou o lenço do bolso, secou o rosto, virou para a pessoa e falou assim: Isso que a senhora fez foi para mim, não tem problema. Mas para as pessoas carentes, a senhora tem algo a oferecer? E insistiu na proposta da beneficência. Acabou, né, quebrando aquela resistência daquela mulher. Talvez a gente não esteja preparado ainda para isso. Se alguém nos trata mal, isso nos faz mal intimamente, a gente acaba conservando esse estado mental negativo por um longo tempo, a gente fica com raiva, a gente alimenta rancores, e isso só envenena a própria alma. Nós devemos fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Se isso não agrada alguém, alguém de repente rompe num acesso de inferioridade porque precisa colocar para fora aquilo que realmente é, né? Precisa disso para se autoafirmar. Recolha aquilo como um incentivo ao seu próprio crescimento, para que você não deixe que isso te abata, que isso faça com que você venha a adoecer. O mais importante na situação dessa é você nunca ser aquela pessoa que ofende, mesmo que ser ofendido dói bastante. Imaginemos os nossos irmãos, né, que passaram pelo eito da escravidão, quanto foram ofendidos, não só na sua moral, mas na sua dignidade, na sua constituição física. Quantos que apanharam até a morte, que foram chicoteados, que foram cegados, que foram violentados, que tiveram, né, a separação brusca dos elos familiares. É um capítulo escuro do comportamento humano. No entanto, todas essas almas que aceitaram, que de alguma forma, que é muito difícil a gente falar sobre isso, elas, mesmo que feridas, perdoaram, elas se libertaram, elas alcançaram um patamar de consciência
de fraternidade, de consciência espiritual muito mais amplo. Então, elas chegaram à condição de poderem trabalhar para a sociedade, seja a nível espiritual, a nível de novas oportunidades, de novas encarnações. Talvez a gente não tenha essa condição ainda. Nós ainda estamos engatinhando nesse processo de amar ao próximo, né? De amar ao próximo como a si mesmo, de compreender o próximo, de amar o inimigo, talvez no sentido mais de compreender o seu estado de evolução. E isso faz com que a gente sinta essas ofensas ainda como dardos, né? Que ferem, que desequilibram, que desestimulam, ao passo que isso devia ser apenas mais uma oportunidade de crescimento como espírito. Noutras circunstâncias, considerando-se que o processo da obliteração mental ou acumulação desordenada das nuvens de tensão no campo da aura se caracteriza por imensa gradação, se as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição natural das próprias cargas magnéticas em trabalho digno. Estabelecem para si a degenerescência das energias. Então, se a pessoa não tem uma válvula de escape, que seja o trabalho na casa espírita, que seja o culto do lar, a leitura do evangelho em família, um passe que você vai ofertar àquele que está doente e não pode caminhar. Isso faz com que, mesmo você estando ainda com essas energias negativas, elas venham a ser diluídas pela ação da espiritualidade. Então, o trabalho no bem é para nós o maior antídoto contra a cristalização dessas energias negativas que vão somatizar com o tempo em doenças do sistema nervoso, do sistema digestivo, do sistema endócrino, porque elas vão procurar órgãos que estejam mais sensíveis e vão começar ali a sua degenerescência, a degenerar as constituições do equilíbrio, porque a nossa mente absorve as energias desequilibrantes e acaba sendo sustentada pela nossa fragilidade, pela nossa necessidade de justiça no olho por olho, dente por dente. Ah, não, mas me ofendeu, eu não volto atrás, eu não dou o braço a torcer, e a gente entra num processo muito complicado. Tornamos-nos uma nuvem de chuva carregada, que, né, solta suas cargas de energia, tentando de alguma forma equilibrar-se para que um desequilíbrio maior não se instale. Nessa posição, emitem ondas mentais perturbadas, pelas quais se ajustam a inteligências perturbadas do mesmo sentido. Se você se permite permanecer nesse estado, vai se ajustando, vai se acoplando outras mentes desajustadas, que potencializam aquela sensação que você está passando, tornando-a cada vez mais grave, cada vez mais acentuada, arrojando-se a lamentáveis estações de avitamento, em ocorrências deploráveis de obsessão, nas quais as mentes desvairadas ou caídas em monoideísmo vicioso se refletem mutuamente. Então a gente pergunta, poxa, mas é muito difícil você receber toda essa carga e ter a capacidade de diluir, e ter a capacidade de não devolver aquela energia no mesmo patamar que você recebeu, na mesma vibração, na mesma sintonia, de você receber uma energia ruim e conseguir metabolizar ela para uma energia boa, ser um filtro da espiritualidade, para que a gente possa começar a disseminar um comportamento mais ético dentro da fé que se professa, de não devolver o mal com o mal, mas devolver o mal com o bem, com a consciência, com a humildade. E aí vai quebrando-se as energias ruins.
vai se descarregando todas essas cargas negativas e, ao mesmo tempo, a gente começa a se libertar para um pensamento superior. Lembremos que o maior desafio que nós temos é viver nesse mundo, é olhar as coisas e as situações e as pessoas deste mundo com os olhos do Espírito, como aquele ser que recebeu a proposta do Evangelho, assimilou ela e agora coloca para fora essa proposta sem nenhum prejuízo para a doutrina espírita. E encerrando aí esse capítulo das cargas, André Luiz fala para nós. E chegadas a semelhantes conturbações, seja no arrastamento da paixão ou na sombra do vício, sofrem a aproximação de correntes mentais arrasadoras, oriundas de seres empenhados à crueldade por ignorância, encarnados e desencarnados. Então, enquanto se mantiver na proposta da vingança, da desforra, de você lavar a alma, né, num termo tão vulgar empregado, a construção espiritual da alma, nós vamos estar buscando as cargas mentais da pior espécie de encarnados e de desencarnados. Por isso que talvez alguns ativistas, pessoas que defendem propostas que são antipáticas ao bem, elas conseguem buscar um número grande de outras que defendem, que se postam ao lado dela, que se tornam um exército para defender ideias que nem sempre repercutem o bem. E por que que essas pessoas se acoplam? Porque também são assim. Porque dentro delas aquela proposta encontra reflexo. E aí essas pessoas saem defendendo ideologias políticas, ideologias partidárias, ideologias, né, da pena de morte, do porte de armas, querendo que isso seja uma verdade absoluta que para elas, mesmo que não defendam claramente, essas propostas são viáveis. E aí elas acabam refletindo a ideia daqueles que levantam esta bandeira. E essas mentes encarnadas e desencarnadas, que vampirizando-lhes a existência, lhes impõem disfunções e enfermidades de variados matizes, segundo os pontos vulneráveis que apresentam, criando no mundo vastas províncias de alienação e de sofrimento. Então, essas energias acabam criando enfermidades. E as pessoas adoecem a princípio da alma e mais tarde do corpo. Porque toda doença física é a representação de uma doença que instalou-se no corpo perispiritual e agora, num processo de somatização, apenas toma um campo maior. Assim, nós encerramos esse capítulo 15 sobre essas correntes elétricas e mentais. E a gente passa a pensar como geramos correntes mentais, o quanto o nosso pensamento faz associações e refutações de energia. Eu sento na televisão e assisto, às vezes, horas e horas, e naqueles momentos associo e desassocio energias. Eu converso com pessoas, eu participo de discussões, eu excedo na minha posição algumas vezes e outras recuo, sempre fazendo associações. E quando eu crio uma característica pessoal, seja da agressividade, da ignorância, seja da humildade, do bom entendimento, é porque, na verdade, nesses instantes, eu estou sendo um instrumento, um reflexo de diversas outras mentes que pensam como eu. Capítulo 16. Fenômeno magnético da vida humana. Se o pensamento tem uma carga eletromagnética,
se essa carga tem um processo, né, de sintonia, de atrair e de repelir energias, ele está envolvido na nossa vida. Agora, nesse momento, acompanhando nessa reflexão, nós estamos gerando ondas eletromagnéticas, porque estamos escutando, refletindo, concordando, discordando, talvez promovendo essa ideia, melhorando o entendimento, e todo esse movimento, nessa ressurreição de energia, faz com que o nosso pensamento movimente como um barco que está dentro de um oceano. E nesse momento, esse barco em movimento está gerando ondas eletromagnéticas que estão buscando outras para fazer compensações. Então, ele vai aliviando alguns entendimentos, trazendo paz, trazendo dúvida, trazendo certeza, confiança, mas, na verdade, nós estamos sob um fenômeno magnético constante. Constante. A nossa vida é regida por um fenômeno magnético. Ou nós estamos influenciando alguém, ou nós estamos sendo influenciados. Isso é natural. Num processo de educação, nós influenciamos alguém. Num curso de aperfeiçoamento, nós somos influenciados por uma mente. E assim nós estamos, né, diretamente ligados por energias. Hipnose de palco e hipnose natural. Mais um capítulo a respeito das questões mentais. Analisando a ocorrência mediúnica, na base do reflexo condicionado, assinalemos mais alguns aspectos de semelhante estudo na esfera do cotidiano. Lembramos que o reflexo condicionado é o reflexo que nós criamos, não é o nosso reflexo natural. De repente, o nosso reflexo natural é um reflexo impulsivo, é um reflexo agitado. Aí você vai, aos poucos, se convence da proposta que o nosso comportamento deve ser um comportamento um tanto quanto mais tranquilo, um comportamento mais pacífico. Então, por mais que eu tenha a agitação e a agressividade, eu coloco sobre ela essa passividade. Então, é um reflexo condicionado que está sendo gerado, que está sendo implementado para que nós tenhamos um comportamento social mais agradável ou mais dentro de uma proposta religiosa. E nesse ponto ele vai falar para nós, analisando ocorrências mediúnicas na base de um reflexo novo, de uma proposta nova. Assinalamos alguns aspectos de semelhante estudo na esfera do cotidiano. Assistido ao fenômeno hipnótico indiscriminado nas demonstrações públicas, presenciamos alguém senhorando o psiquismo de diversas pessoas por alguns minutos, mas na experiência diária, vemos o mesmo fenômeno em nossas relações uns com os outros. Então, quando nós vamos assistir o fenômeno hipnótico, e está lá o profissional que hipnotiza uma pessoa, aquela hipnose teatral, aquela hipnose de palco, aonde se faz, né, o divertimento da massa, e ali você está vendo uma mente sobre a outra, né, e sobre todas as outras que estão ali recebem parte dessa ação magnética. Nós temos isso na nossa vida diária. A nossa vida diária é uma troca do fenômeno hipnótico, que ora nós estamos hipnotizando e ora estamos sendo hipnotizados. Na exibição popular, o magnetizador pratica hipnose que se hierarquiza por muitos graus de passividade nos hipnotizados. Na vida comum, todos praticamos espontaneamente a sugestão em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós, através dos vários graus de rendição à influência alheia. Tal situação começa no berço. Então, imagina nós como a criança, né? A gente ensina tudo a criança no começo, ela vem totalmente dependente,
Ela tem apenas os reflexos naturais da sobrevivência. Chora quando está com fome, quando está com frio, quando precisa de cuidados. Mas você vai ensinar essa criança a observar, a andar, a falar. E isso, esse processo é um processo hipnótico. Naquele momento, você influencia aquela mente a ter reflexos condicionados. A criança, ela vem com seus reflexos como espírito um tanto quanto eclipsados. Apenas com o desenvolvimento da criança é que aos poucos ela começa a voltar os seus reflexos naturais, os seus valores, os seus princípios, os seus paradigmas. E é nesse intervalo entre o nascimento e a reafirmação da encarnação, que vai se dar já quase que na puberdade, é que o processo educacional faz grande diferença. A educação colocada nesse princípio, onde o espírito está mais suscetível de uma nova proposta, é que dá à criança a oportunidade de criar uma nova ideologia, um novo reflexo. Por isso que é um reflexo condicionado. Quando vir o reflexo natural, aquilo que ele tem a educação ali fazendo um filtro e ele podendo escolher melhor o que fazer, como se proceder. Então, em lugares que você tem uma educação baseada no exemplo, esse reflexo condicionado alcança uma graduação muito maior. Os espíritos que vêm e passam por ali, eles tendem a ter um reflexo condicionado positivo, um reflexo forte, um reflexo saudável. Ao passo que se esse exemplo, né, não for positivo, também a gente não vai conseguir uma filtragem melhor dos reflexos naturais do espírito. Quando ele assume a encarnação cheio de malícia, cheio de dependência, cheio de das suas viciações, ele não tem uma base, ele não teve exemplos, ele não teve uma informação nova, uma influenciação dos pais a tal ponto que criasse nele um reflexo condicionado. E aí ele acaba voltando ao passo que estava antes da própria encarnação. Se não partir dele uma renovação, perde-se às vezes todo um processo reencarnatório, porque a pessoa desencarna do mesmo jeito que entrou. A função dos pais é criar esse reflexo condicionado nos filhos, eles terem pelo menos uma base para analisar seus próprios atos, suas próprias escolhas. Centro indutor do lar. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Quando a gente fala em indução, é em induzir alguém a pensar de uma forma, é induzir alguém a alimentar algum valor. E o lar tem essa possibilidade. Por quê? É no lar que a gente recebe as primeiras influências hipnóticas do ensinamento, da educação, da convivência, da disciplina, da organização. E esses valores vão gerar esse reflexo condicionado. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação, em estado de sonolência, o espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência, em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar certos quadros para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. Então, vamos respirar aí um bocadinho e pensar. Olha como é importante esse período da infância. A infância é um período assim, né? Às vezes deixa a criança na frente da televisão,
ou deixa a criança para ser educado por outras pessoas que não têm essa preocupação com a moral. Lá no Evangelho está escrito, né, que o dever dos pais é aproximar a alma de Deus, é fazê-la progredir. De qual forma? Qual é o melhor meio de se aplicar um estudo, um ensinamento? É a vivência desse ensinamento. Então, os pais que não se educarem, não educam seus filhos. E as encarnações vão ficando num ciclo vicioso. Para que eu possa educar alguém, eu tenho que estar educado. Eu tenho que exemplificar, mesmo se eu não conseguir naquela fase, agora é mais difícil, mas ainda não está perdido. E por que que naquela fase é mais fácil? Lembra do processo hipnótico, né? Que você vai daquele processo de sonolência, né? Até o sonambulismo profundo. Você sai, quebra um bocadinho, né, da influência temporal, da influência local, das pessoas, das instituições. A pessoa ela entra numa letargia para ser hipnotizado. O espírito reencarnante está numa letargia mental. E ali você vai dar amor, você vai dar carinho, você vai dar cuidado, mas você vai ter que dar exemplo. E esses exemplos ficam neles como um mapa da reencarnação. Eles podem seguir por outros caminhos, porque o espírito é livre, mas eles vão ter sempre na sua no seu mapa reencarnatório sempre um ponto de reflexão daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles viram, que eles vivenciaram no lar. As almas valorosas, dotadas de mais alto padrão moral, segundo as aquisições já feitas em numerosas reencarnações de trabalho e sacrifício, constituem exceções do ambiente doméstico, por se sobreporem a ele, exteriorizando a vontade mais enérgica de que se fazem mensageiras. Essas almas são raras. A gente pega, por exemplo, no livro 50 anos depois, e temos a personalidade de Célia. Célia era a filha mais nova, né, de Alba Lucínia e a sua família, mas, no entanto, ela era um espírito totalmente pronto, preparado para missões muito maiores que a sua irmã, do que seu pai, do que a sua mãe. Então, por mais que eles educaram dentro dos princípios romanos, dos valores, dos deuses, ela tinha uma meta, ela tinha uma ideia que nada daquilo que eles ensinaram sobrepôs aquela ideia. Nós temos os filhos dentro de casa como almas ainda em estado de evolução, que julgam o nosso comportamento, que julgam aquilo que a gente fala, mas não faz. E tudo isso está servindo para eles como uma referência, para que lá na frente eles também possam educar seus próprios filhos e tentar mudar esse ciclo para um ciclo mais produtivo. No estado de infância, essas almas estão em estado de sonolência, estão suscetíveis de receberem uma influência. Por isso que o passado tem que ficar esquecido. Imaginemos se nós olharmos para o nosso filho e enxergarmos o perseguidor, o desafeto. Qual a preocupação em darmos uma educação a eles, de qualidade, moral cristã, baseada, né, num sentimento novo que surgiu a partir do momento da concepção? Se eu enxergo o desafeto, por mais que você queira, aquilo não é natural. Aquilo é quase que mecânico. E mesmo a criança sente, porque ela sente-se rejeitada. Ela já traz isso no íntimo, porque lá no íntimo, lá na raiz do problema no ser espiritual, há um sentimento de antipatia. Então ela precisa receber mais carinho, mais atenção para vencer esse reflexo natural e criar um reflexo condicionado de um sentimento de tranquilidade, de igualdade perante os irmãos. Contudo, por via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas
retrata psicologicamente aqueles que lhes lideram o veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiums dos genitores, em face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias aos circuitos conjugados pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Então, olha quantos fenômenos acontecem dentro de uma casa. Os filhos trazem consigo cargas mentais. Os pais emitem de si cargas mentais. Elas precisam se afinizar. Elas precisam tirar as arestas para que a família viva em tranquilidade. Quando não se consegue fazer isso, essa família tende a viver sempre em pontos distantes. Às vezes as pessoas se dão bem longe uma da outra, mas quando estão próximas ali não conseguem vencer as diferenças que surgiram e que não foram corrigidas e não foram exemplificadas. Somente depois que experiências mais fortes lhes renovam a afeição interior, costumam os filhos alterar de maneira mais ampla os moldes mentais recebidos. Então, aqueles filhos que às vezes não foram criados com os pais, que foram criados por avós ou por outras pessoas, talvez só lá na frente, quando tiverem os próprios filhos, possam entender alguns motivos e abrir no seu coração espaço para o perdão. O que é o perdão senão um reflexo condicionado? Um novo estado que você está criando para agir, para viver, para reconhecer, para dar direito ao outro de ser imperfeito. Então, às vezes, experiências duras são necessárias para que se regridam. Ao passo que, se nós fizermos o melhor possível dentro das nossas possibilidades, nós podemos amenizar o sofrimento dos filhos e podemos também colher algo de bom desse convívio salutar, mesmo tendo alguns problemas, mesmo tendo algumas diferenças, porque as cargas mentais nem sempre serão equivalentes. Outros centros indutores. Em todos os planos, determina a providência do Criador, seja a criatura amparada com segurança. Cada consciência que renasce no corpo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se afilia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental da notícia, no fluxo revelador com que se apresenta. Então, quando os pais têm o hábito da conversa com os filhos, eles vão notar, à medida que haja segurança, que haja cumplicidade entre eles, ele vai notar o campo mental deste filho. E vai fazer, naquele momento, um raio-x de todas as ondas mentais que envolvem aquele filho. Aquele filho, naquele momento, que conversa com você, ele nada mais é que médium de milhares de pensamentos como o dele. Ele mostra a identidade dele. E você consegue retratar como um espírito mais equilibrado, com um espírito com tendência ao vício, com tendência ao desequilíbrio, né, sexual, com tendência ao roubo, com tendência à maledicência. Você consegue ver, a partir do momento que haja sinceridade, que haja um diálogo honesto, naquele momento que ele se retrata, você sabe o campo de trabalho. Sabe aonde você precisa influenciar para o bem? Com o seu exemplo, muito mais do que com suas palavras. Cada consciência renasce, né, no corpo físico e traz consigo as ligações de um grupamento espiritual. Naquele momento, ele está dentro do seu lar. Naquele momento, naquela tua existência, ele está como seu filho. Para que você tenha algum trabalho com ele. Ou você acha que o Criador simplesmente, né, despejou de qualquer forma? Não, se está ali, tem um propósito.
E qual é a nossa participação nisso tudo? Se os pais, diz ele para nós, guardam sintonia com as forças a que se lhes julgem fluidicamente os filhos, a vida prossegue harmoniosa. Então, se os pais conseguem, né, colocar as cargas mentais através da educação, através da presença de uma educação religiosa, seja ela qual for, eles conseguem viver dentro de uma harmonia no lar, que as correntes mentais estão todas dentro de um mesmo nível. Como que sobre as rodas nas quais as crenas se mostram perfeitamente engrenadas. Entretanto, se há divergência, se a alma que reencarna é uma alma que traz para conosco alguma diferença muito grande, uma adversidade, inimigos do passado. Passada a primeira infância, onde o espírito está sonolento e você teve campo para cativar sentimentos, começam-se atritos, porque ele começa a colocar os reflexos naturais e os condicionados que você colocou não são tão fortes que se sobrepõem. Desencontros em face das interferências inevitáveis com perturbações dos circuitos em andamento. Então a gente estuda isso, né, como as antipatias reencarnatórias, mas no campo das energias mentais há quase que um duelo de energias. Quando os filhos se tornam rebeldes, quando eles julgam, né, serem mais conscientes, mais experientes da vida, e às vezes até são, dentro de um processo reencarnatório. Quando eles quebram o mandamento de honrar pai e mãe, e a gente vai encontrar um duelo dessas energias, dessas antipatias naturais, talvez por fragilidade do processo educacional, ou se foi feito tudo o que estava ao alcance, com palavras e exemplos, é a relutância do espírito em aceitar um reflexo novo. Surgem as incompatibilidades e disparidades que a genética não consegue explicar. Você pode ter 10 filhos dentro de um lar e você vai ter 10 personalidades diferentes. Você pode ter aqueles que são muito mais sensíveis à sua ação, obedientes, e vai ter aqueles que são questionadores, aqueles que você cobra e jogam na sua face o seu próprio comportamento. Esses nos fazem até progredir, porque preocupados com isso, você tenta se esforçar para manter o processo educacional. Há um tempo atrás, né, as pessoas usavam os castigos físicos e nada contra quem fez ou quem aprova, mas não são didaticamente corretos, nem tem nenhuma prova da nosso próprio conhecimento social que eles fizeram mais homens de bem. A educação se molda pelo exemplo do ser e não se impõe através de corrigendas físicas que mais criam medo do que respeito. Se algumas almas passaram por isso e hoje se dizem, não, isso foi bom para mim, é porque realmente precisavam disso. Espíritos relutantes e que apenas os castigos físicos eram capazes de mudar. Mas hoje nós estamos vinculados com almas extremamente inteligentes, extremamente perspicaz, com uma sagacidade que você não consegue mais, através de uma limitação, de um castigo, corrigir uma forma de pensar.
Hoje você precisa ter recursos para conversar, para diminuir essas diferenças de ideias, de princípios, de valores, e você só consegue algum êxito se aquilo que você fala é aquilo que você vive, é aquilo que você faz. Caso contrário, as suas palavras não alcançam. E estes espíritos que reencarnaram para mudar, com certeza, a sociedade da Terra, trazem consigo outras questões que precisam de muita atenção dos pais, porque trazem uma facilidade muito grande com a tecnologia e uma dificuldade muito grande com a religião. Estão muito mais próximos da ciência do que com a proposta religiosa, aos quais muitos estão totalmente divorciados. É um exemplo, um exercício profundo que os pais precisam de aproximar essas almas do Criador, porque a ciência nos levará à religiosidade, mas é um caminho que pode andar junto com a questão moral. Enredados à influência de companheiros que permanecem fora do veículo fisiológico, ainda tem essa questão que os filhos também têm as suas nuvens de testemunhas e espíritos que comungam mentalmente com eles, alimentando os seus valores, os seus princípios, as suas condições mentais. Os filhos, nessas circunstâncias, evidenciam tendências inquietantes, sem que os genitores consigam reivindicar a autoridade de que se revestem. Nesse momento, você quer educar e já não consegue mais. Ele já não está mais sensível à sua indução mental. Você já não consegue mais hipnotizar aquela mente. Ao contrário. Na maioria das vezes, ele tem tantos argumentos que é você quem cede. E a partir do momento que você cede, você já está sendo hipnotizado por eles. E aí a gente pergunta, mas então como que vai ser se são almas que trazem um grau de conhecimento, de argumentação tão apurado? Buscar também nos preparar para isso. Apurar o nosso conhecimento doutrinário, a nossa vida doutrinária, a ponto de eles falar, é impossível que você queira viver como santo. Não, é esse o motivo, é isso que eu quero para a minha vida. E se está te incomodando, é sinal que você está vendo realmente o meu esforço e todos nós tendemos para isso mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo despertarmos, melhor. Quanto mais cedo crescermos como espíritos, melhor. Para que ficar postergando? Para que ficar adiando o crescimento espiritual se ele está na nossa caminhada, se nós fomos criados para ele? Essas argumentações são muito importantes para essas almas novas, que trazem consigo um grande avanço, mas também trazem consigo uma grande necessidade. Todavia, a escola edificante espera-os nas linhas da civilização para restaurar-lhes, desde cedo, as noções de ordem superior diante da vida, exalçando os conceitos de elevação moral imprescindíveis ao aprimoramento da alma. Então, a vida, com as suas experiências, vai ajudá-los, com certeza. Mas é importante que a gente busque, na nossa parte, desenvolver neles algo de bom, algo de útil, algo que estimule o crescimento. Transfiguram-se, então, os mestres comuns, os professores, né, em orientadores dos aprendizes, que, se atentos ao ensino, se fazem médiuns temporários das mentes que os instruem, pelo mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais, porquanto o professor ensinando
torna mais lentas as oscilações que desprende, enquanto os alunos, aprendendo, fazem mais curtas as oscilações que lhes são peculiares, verificando-se o necessário ajuste a nível para que a permuta dos agentes espirituais se faça com segurança. Então, às vezes, a gente está na sala de aula, aprendendo, e nem se dá conta dos fenômenos mentais que acontecem ali, que naquele momento nós estamos presos àquela ideia. Então, o orientador, como ele diz aqui, né, desde quando os aprendizes estão atentos, eles se fazem, os orientadores, médiuns das mentes que instruem. Os orientadores são médiuns do conhecimento. E nós que ali estamos recebendo aquela proposta, né? Estamos diminuindo as nossas oscilações mentais. Estamos numa assimilação da corrente mental do professor, a tal ponto que eu começo a aprender, eu começo a refletir sobre aquilo. Não é nada diferente do que nós temos na reunião mediúnica, quando um espírito chega com uma proposta. E ele traz consigo a sua proposta de sofrimento, de dor, e o médium, naquele momento, ele se fecha para tudo e foca naquela ideia. E se torna instrumento daquela ideia. E o espírito que ali está, naquele momento, ele exerce a função de um professor em sala de aula. Ele vai passando a sua ideia, o seu drama, né, a sua vida, e o médium apenas retrata. Aquele momento, assimilação de corrente mental, hipnose do espírito para com o médium. Na sala de aula, assimilação de correntes mentais, hipnose da mente que ensina para a mente que recebe. No lar, assimilação de correntes mentais. Numa conversa, aquele que consegue colocar a sua ideia a ponto de fazer o outro refletir, está hipnotizando aquela mente. Nós vamos parar nesse ponto, que esse capítulo assim expande muito essa questão dos fenômenos hipnóticos naturais do dia a dia. E vamos ver como que eles são usados nas plataformas, né, de divulgação de ideias, como os políticos fazem, como os professores fazem, como os palestrantes fazem. Chegamos à casa espírita e prestamos atenção na palestra, assimilando uma corrente mental. A nossa corrente mental está na mesma sintonia do palestrante, a ponto de esquecer tudo à minha volta e de refletir naquela ideia. Que possamos estar juntos na próxima semana, dando sequência. Vamos agradecer a Deus neste final de trabalho, neste momento, Senhor. Queremos elevar o nosso pensamento às correntes mentais superiores, para que num processo também de hipnose e de assimilação das correntes mentais, possamos buscar nos bons espíritos um estímulo para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Ensina-nos, Senhor, a silenciar as correntes inferiores às quais estamos tão acostumados pelos reflexos naturais e criarmos em nós reflexos condicionados superiores, da assimilação das correntes superiores. Abençoai o lar cristão Paulo de Tarso, Senhor. Que lá também, nesse momento de prece ao qual pensamos e direcionamos, possa estar assimilando as correntes superiores e os bons espíritos encontrando campo de trabalho para beneficiar nossos irmãos. Abençoe nosso pequeno grupo de estudos para que possamos continuar firmes nessa jornada de transformação dos nossos pontos de vistas, dos nossos valores pessoais, para alcançarmos um entendimento maior sobre a vida. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje
agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus permitir.